I'm João Kwanza. I'm Correlate and Vorgix founder. Tu pensas que enviar $100 para um amigo de graça significa que a aplicação é uma instituição de caridade. Mas aqui em 2026, essa transação gratuita é apenas o topo de um funil desenhado para te limpar 400 pontos base de rendimento enquanto o teu dinheiro descansa na minha tesouraria. Eu não construí uma infraestrutura financeira de 1,2 mil milhões de dólares em África cobrando-te por um clique num botão. Eu construí-a monetizando as 48 horas que o teu dinheiro passa preso dentro do meu ecossistema. Esquece a ilusão de que as empresas de pagamento sobrevivem de esmolas ou de taxas explícitas que cobram aos utilizadores finais. O verdadeiro jogo acontece nos bastidores, onde cada segundo de latência ou atraso inevitável entre o momento em que envias o dinheiro e o momento em que ele é levantado se transforma em combustível para a nossa máquina de fazer dinheiro. Se achas que o modelo de negócios de uma fintech de sucesso se resume a cobrar 2% por transferência, estás financeiramente analfabeto. Hoje vou te ensinar a mecânica brutal que nós usamos para transformar transações de custo zero em autênticas minas de ouro corporativas. Vamos começar pelo primeiro grande pilar desta estrutura, a ilusão do deslize gratuito do cartão, que é totalmente subsidiada pelas taxas de desconto do comerciante e pela arbitragem de rotas de pagamento. Quando usas um cartão virtual gratuito na nossa app, nós tornamos-nos o emissor e arrecadamos a taxa de interchange. Deixa-me definir isto de forma simples para que até o teu primo, que vende esquemas na internet, compreenda. Interchange é a taxa oculta que o banco do comerciante paga ao emissor do cartão para processar a transação. Nós não cobramos nada ao utilizador, e, em vez disso, taxamos o comerciante na retaguarda. Além disso, fazemos o roteamento local das transações para contornar as pesadas taxas de rede da Visa e da Mastercard sempre que possível. Se a transação puder ser liquidada internamente no nosso sistema ou através de uma câmara de compensação local, nós eliminamos o intermediário global e guardamos a diferença. Os números não mentem, e a matemática aqui é limpa e implacável. Estamos a falar de uma receita de interchange que varia entre 1,5% e 2,5% por transação, enquanto o nosso custo de rede real é de apenas 20 pontos base. Um ponto base é simplesmente a centésima parte de 1%, ou seja, 0,01%. Vou te dar uma prova real de como isto funciona na prática, sem teorias baratas de livros escolares. Na nossa expansão de 2024 para a África Ocidental francófona, nós emitimos mais de 2 milhões de cartões virtuais para utilizadores comuns. Os utilizadores pagaram exatamente 0 cêntimos para carregar e usar esses cartões nas suas compras diárias de subscrições e serviços digitais. No entanto, nós capturamos uma média de 180 pontos base sobre um volume anualizado de 400 milhões de dólares, o que gerou 7,2 milhões de dólares de receita pura de interchange. Enquanto o cliente final celebrava no Twitter a existência de uma carteira digital milagrosa e sem taxas, a nossa equipa de tesouraria estava a brindar ao facto de termos transformado a conveniência de um cartão num motor de receita de alta margem. Agora passamos ao segundo pilar, que é onde a maioria dos amadores se perde completamente, o float. Dinheiro em trânsito é, para todos os efeitos práticos e legais, dinheiro que nós possuímos e controlamos durante a totalidade do ciclo de compensação financeira. Deixa-me traduzir isto para português claro. O float é o saldo temporário que fica retido na nossa custódia enquanto uma transação está a ser processada ou enquanto tu deixas o dinheiro parado na tua conta digital. Se tiveres 10 milhões de utilizadores ativos e cada um deles mantiver um saldo médio de apenas $50 na sua carteira gratuita, nós temos de repente uma tesouraria consolidada de 500 milhões de dólares livres de encargos. No atual ambiente de taxas de juro elevadas em que operamos neste ano de 2026, deixar esse oceano de dinheiro parado numa conta corrente normal seria um crime financeiro. Nós pegamos nesse float agregado e aplicamos-lo em títulos de tesouro público de curto prazo ou em obrigações soberanas de liquidez diária. As obrigações soberanas são essencialmente empréstimos que tu fazes ao governo de um país em troca de uma taxa de juro garantida pelo próprio Estado. Com um float consolidado de 500 milhões de dólares a render entre 5,25% e 7% ao ano em operações de overnight, a tesouraria gera dezenas de milhões de dólares sem qualquer risco operacional.
Queres provas deste mecanismo no mundo real? Analisa como as grandes operadoras de dinheiro móvel estruturam as suas contas de custódia fiduciária. De acordo com os relatórios financeiros oficiais de 2025, uma grande operadora de telecomunicações da África Oriental mantinha mais de 1,5 mil milhões de dólares em depósitos de clientes nas suas carteiras virtuais. Ao varrerem automaticamente esses fundos ociosos para títulos do Tesouro de curto prazo a uma taxa de 7%, eles geraram cerca de 105 milhões de dólares por ano em rendimentos puros sobre um capital que nunca lhes pertenceu. Eu repliquei exatamente o mesmo método de varrimento de tesouraria com o nosso float de 200 milhões de dólares na Nigéria, arrecadando 14 milhões de dólares anuais apenas por guardar o dinheiro dos outros. A beleza disto é que o cliente médio acha genuinamente que lhe estamos a fazer um favor ao manter a conta gratuita. Eles não percebem que o seu dinheiro parado é o ativo mais valioso do nosso balanço financeiro, gerando juros 24 horas por dia, 7 dias por semana. E agora chegamos ao terceiro pilar, o meu favorito pessoal, a alquimia dos pagamentos transfronteiriços e a engenharia do spread cambial. Muitas plataformas promovem orgulhosamente taxas de envio zero para transferências internacionais, mas a verdadeira extração de valor ocorre de forma invisível na taxa de conversão. And here's where it gets interesting. O mecanismo funciona assim. Nós mostramos ao utilizador uma taxa de câmbio que parece competitiva, mas executamos a liquidação real através de uma dark pool privada ou de um fornecedor de liquidez local à taxa de mercado grossista. O spread cambial é precisamente a diferença entre a taxa que cobramos ao cliente e a taxa interbancária real que nós pagamos para comprar a moeda. Na verdade, as fintechs que operam neste setor não são simples intermediárias de transferências de dinheiro. Elas gerem autênticas mesas de negociação proprietária disfarçadas de aplicações de telemóvel amigáveis para o consumidor final. Nós extraímos silenciosamente entre 150 e 300 pontos base em cada conversão de moeda sem que o utilizador note. Deixa-me dar-te os dados brutos de um caso real para que possas verificar por ti mesmo a escala deste negócio. Em 2023, quando processamos cerca de 800 milhões de dólares em remessas dos Estados Unidos para o Quênia, a nossa publicidade dizia claramente: taxa de transferência de $0. Nós compramos shillings quenianos no mercado grossista a uma taxa excelente e entregamos ao utilizador final uma taxa de retalho com um spread médio de 3 shillings por dólar. Esse pequeno desvio gerou-nos uns impressionantes 18,4 milhões de dólares de lucro bruto, enquanto os clientes partilhavam a nossa app porque não cobrávamos taxas fixas. Avançando para o ano de 2026, a nossa tesouraria automatizada por algoritmos otimiza estes spreads cambiais em milissegundos através de 14 moedas diferentes, o que alargou a nossa margem operacional em mais 40 pontos base sem qualquer esforço adicional. É pura eficiência algorítmica aplicada à custa do teu desconhecimento das taxas interbancárias. Se ainda achas que criar uma fintech de sucesso tem a ver com desenhar botões bonitos e ter uma interface moderna, estás completamente enganado. O sucesso neste setor exige uma gestão de tesouraria implacável e um conhecimento profundo de arbitragem regulatória, que é o aproveitamento legal das diferenças de regras entre diferentes jurisdições. Se não sabes como reter legalmente o dinheiro dos teus utilizadores e rentabilizá-lo nos mercados de capitais, tu não és um verdadeiro fundador de tecnologia financeira, és apenas um designer de interfaces muito bem pago que trabalha de graça para os grandes bancos. Tens de proteger o teu float com unhas e dentes, obter as tuas próprias licenças financeiras e nunca deixar que os bancos parceiros ditem as tuas regras de liquidação. Quando eu decidi avançar com a Vargix, a nossa plataforma de infraestrutura de trading de marca branca desenvolvida em Angola sobre a tecnologia da Deriv, eu percebi que o mercado estava cheio de intermediários inúteis a sugar margens aos pequenos operadores. Eu não criei um sistema complexo e caro, criei uma solução onde qualquer pessoa pode lançar a sua própria marca de corretagem em segundos, sem precisar de licenças iniciais absurdas. Nós permitimos que os operadores ganhem com base numa margem de até 3% sobre as transações reais executadas na plataforma, retendo 60% desse valor para si mesmos. Eu não precisei de inventar números de faturação fantásticos ou fingir que tinha rondas de capital de risco gigantescas. Nós focamos-nos em resolver um problema real de infraestrutura para utilizadores reais que transacionam todos os dias.
Esta jornada ensinou-me que a única forma de sobreviver no ecossistema financeiro é dominar as regras do jogo a um nível molecular. Se tu dependes da boa vontade de um banco tradicional para processar as tuas operações ou para te pagar a tua percentagem do float, eles vão acabar por te esmagar assim que o teu volume se tornar interessante. É por isso que eu insisto que o teu foco deve estar no controle absoluto do fluxo de fundos. Não delegues a liquidação a terceiros se puderes ser tu a controlar o livro de registros das transações diárias. Para além do código e dos servidores, há uma dimensão de resiliência pessoal que nenhum manual de Silicon Valley te consegue ensinar. Quando os sistemas falham à meio da noite ou quando os reguladores locais decidem bloquear contas arbitrariamente, a única coisa que te mantém de pé é a clareza sobre quem tu és e no que acreditas. Eu sou cristão e digo sem qualquer vergonha ou rodeios. Foi a minha fé em Deus e em Jesus Cristo que me deu discernimento nas decisões mais difíceis e me manteve firme quando tudo parecia desmoronar-se. Isso não é uma fórmula mágica para atrair investimentos ou garantir lucros fáceis, mas sim a rocha onde eu me apoio para liderar com integridade num mercado que é frequentemente cínico e implacável. Agora vamos passar à ação prática, porque esta aula não serve para tu ficares apenas a ouvir histórias engraçadas de tesouraria corporativa. Quero que faças um exercício sério hoje mesmo, sem desculpas. Até às 17h00 de hoje, tu vais mapear o fluxo exato de dinheiro do teu produto atual ou da próxima transação financeira que realizares. Identifica de forma clara quem é o ordenante, o beneficiário, o gateway de liquidação, o banco emissor e o banco adquirente. Calcula de seguida quem é que realmente retém esses fundos durante o período de compensação padrão de 24 ou 48 horas. Depois, faz as contas ao rendimento anualizado desse float, usando a taxa de juro de referência atual de 2026, que se situa nos 5,25% ao ano. Não venhas com a desculpa barata de que não precisas de dominar estas mecânicas de tesouraria profunda só porque estás apenas a criar uma aplicação SaaS simples, ou porque usas o Strip para gerir toda a complexidade do teu processamento financeiro. Se tu não estás ativamente a capturar o rendimento gerado pelo dinheiro em movimento dentro do teu próprio ecossistema, tu és simplesmente o produto que está a ser monetizado pelo banco parceiro na retaguarda. Domina o fluxo, controla a latência da transação e nunca deixes que o teu lucro seja o almoço grátis de um intermediário financeiro.